A mensagem de hoje, em João capítulo 7, verso 53, até o capítulo 8, verso 11, eu considero como uma pausa temática, naquilo que eu posso chamar de fluxo comum da nossa série. Nós estamos estudando de forma progressiva o Evangelho de João, versículo a versículo, capítulo a capítulo, mas hoje nós vamos interromper um pouco a narrativa comum do texto. Exatamente porque nós vimos que no capítulo 7, verso 1, nós estamos na narrativa da festa dos tabernáculos. Essa narrativa vai do 7 e 1 até o capítulo 7, verso 52. Depois disso, há uma pausa, há um salto, e retorna o seu curso natural no capítulo 8, verso 12, e se estende até o capítulo 8, verso 59. E por que isso? Qual a justificativa disso? Eu explico. A tradução da Bíblia em português, que nós temos aqui em nossas mãos, você tem aí na sua cadeira, é fruto de um trabalho muito cuidadoso de estudiosos da palavra de Deus. Quanto a isso, você pode ter certeza. E essa certeza nos faz confiar na palavra que nós temos aqui, na versão em português. Agora, nós precisamos reconhecer que algumas passagens das nossas Bíblias acabam apresentando alguns problemas e algumas variações históricas que exigem uma análise crítica e honesta, razão pela qual muitas versões trazem uma nota explicativa no final de passagens como essa daqui que eu já mencionei, que nós vamos estudar. Então, se você olhar na nota de rodapé aí da sua Bíblia, sobre o capítulo 8, versos 1 a 11, você vai ter aí uma frase, uma explicação acerca desse texto. Agora, eu poderia mencionar algumas questões importantes para elucidar um pouco essa frase que aparece, esse colchete que nós temos aí na nossa versão e por que nós vamos tratar dessa passagem como um tema à parte. Primeiro, nós sabemos que a Bíblia em português é uma tradução das línguas que originalmente a Bíblia foi escrita. Então, por exemplo, nós estamos aqui no Novo Testamento. Então, o Novo Testamento foi escrito na língua grega. Na época em que foi escrito, há mais ou menos 2000 anos atrás, os materiais eles eram muito perecíveis. Então, é bem diferente do que nós temos hoje. Então, a duração de um material como aquele era muito incerto se comparado com os materiais que nós temos hoje. E é por isso que era necessário que eles fizessem muitas cópias para a preservação do conteúdo. Isso acontece em todos os livros que nós temos no Novo Testamento. E aconteceu, de certa forma, em muitas obras da época também. E aí, quando eles iam escrevendo cópias, era natural que essas cópias tivessem algum nível de variação no texto. Talvez a escolha de uma outra palavra, às vezes a omissão de alguma, talvez até por descuido mesmo daqueles que estavam copiando. Agora, pela graça de Deus, foram escritas tantas cópias que é possível juntar todas elas e observar, por comparação, qual seria, no fim das contas, o texto que originalmente foi escrito. Então, você não tem mais o texto original que o apóstolo João escreveu, mas nós temos tantas cópias escritas, que quando você compara, você acaba aí reconstruindo o texto que originalmente foi escrito. E quando há essa seleção para estabelecer o texto, há critérios. E alguns critérios são aqueles textos e cópias mais antigos têm primazia sobre cópias e textos mais recentes. Então, as cópias que eram feitas, as mais antigas, acabavam recebendo maior atenção do que as mais atuais. E é por isso que na sua nota de rodapé diz assim: o texto de 7:53 a 8:11 se encontra apenas em manuscritos ou cópias mais recentes. É por isso que muitas versões apresentam essa observação para dizer que esse texto não é tão confiável como o demais das Escrituras Sagradas.
certo? Por causa desse processo. Porque nas cópias mais antigas não tinha esse texto, nas cópias mais recentes tem, então sempre tem essa observação. Além do mais, essa passagem de João, ela varia a sua localização na Bíblia. Quando eles foram consultar as cópias na língua grega, além de estar aqui nesse lugar, aparecia em Lucas, ou depois de Lucas, capítulo 21, verso 38, aparecia depois de João, capítulo 7, verso 44, aparecia depois de João 7, verso 36, de João 21, 25. Então, na consulta das cópias, parece ali uma pessoa sem casa, né? Procurando onde habitar. E por isso que se encontra em vários lugares diferentes. Além do mais, quando é comparado essa passagem com o restante do livro de João, é percebido uma diferença na linguagem. Algumas palavras, algumas frases, o que faz com que muitos acreditem que, na verdade, não foi João quem escreveu essa passagem que nós temos aqui. Algumas das características são mais comuns em Lucas do que em João. É por isso que muitos até recorreram a citações extra-bíblicas, aquelas citações de alguns estudiosos do Novo Testamento para saber se eles citaram ou não essa passagem, ou pelo menos a narrativa, né, o evento. E há um debate muito acirrado, porque alguns afirmam que não existe ninguém que mencionou essa narrativa, esse evento, enquanto outros citam possíveis menções dela bem tardias, assim, muito antigas na história da igreja. Por exemplo, Papias, entre o ano 70 a 155 depois de Cristo, faz menção a um evento que se assemelha muito a esse que nós temos aqui. Eusébio de Cesareia, citando Papias, ali final do século III, início do século IV, ele menciona um evento semelhante. Agostinho de Hipona também tem sermões, inclusive, escritos sobre essa passagem. Agora, você deve ter percebido que existem muitas questões envolvidas contra a permanência desse texto aqui. Mas mesmo em meio a todos esses questionamentos, segundo alguns estudiosos, há muitos motivos para não duvidar que esse evento aconteceu. Mesmo que ele, no início, em sua forma escrita, não pertencesse aos livros do Novo Testamento. Entende aqui? A história aconteceu. É bem provável que tenha acontecido, embora ela não estivesse no início escrito lá nos livros da Bíblia. Por isso que nos manuscritos mais antigos nós não temos. E a pergunta que fica é, então, pastor, como veio parar aqui em nossas Bíblias? É provável que essa passagem tenha sido um comentáriozinho, um texto que foi colocado ali como um rodapé, né, à margem do texto canônico, né, do texto que originalmente foi escrito em João 8:15. Olha o que é que diz aí, João 8:15. Diz, vocês julgam segundo a carne, eu não julgo ninguém. Então, provavelmente, nesse texto que nós temos aqui, vamos estudar, foi colocado à margem, como um comentário a esse trechozinho, a essa passagem, ali, colocado no cantinho do texto, o que era comum acontecer, não é algo raro acontecer. E os manuscritos mais antigos, que eram escritos em colunas simples, no decorrer do tempo, em um certo momento da história, pode ter sido deslocado para dentro do texto com observações, o que fez com que as cópias fossem sendo escritas e escritas com esse texto inserido, chegando até nós. Portanto, meus irmãos, diante dessas e de tantas outras questões em torno desse texto bíblico, reconhecendo todo o caminho que ele percorreu até chegar até nós estudaremos ele como temos hoje em nossas versões, com humildade, discernimento e confiança de que Deus continua guiando o amadurecimento da crítica textual ao longo do tempo. Por isso, de forma isolada, nós veremos nessa pregação em João
o triunfo da misericórdia sobre o juízo na pessoa e obra de Jesus, como Messias enviado por Deus. Leia comigo o texto, por favor, em João capítulo 7, a partir do verso 53. O texto diz: E cada um foi para a sua casa. Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo e todo o povo se reuniu em volta dele. E Jesus, assentado, os ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isso tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. E, inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se, Jesus perguntou a ela: Mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus disse: Também eu não a condeno. Vá e não peque mais. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, nós queremos pedir que nessa noite a nossa vida seja edificada pelo ensinamento da Tua Palavra. A Tua Palavra que é eterna nos céus e que foi revelada a nós através dos Teus servos durante muito tempo na história. E pedimos que o ensinamento presente aqui possa impactar os nossos corações e vidas, nos fazendo assemelhar-nos a Jesus como o grande padrão e exemplo em todas as áreas, inclusive no exercício da misericórdia. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Então, a partir dos versos 53 do capítulo 7 até o capítulo 81, verso 2, nós temos um relato, uma contextualização. Depois de um determinado dia de ensinos e provavelmente de debates no templo, chegada a noite, as pessoas foram para as suas casas, como diz lá no verso 53. Porém, verso 1 do capítulo 8 nos é dito que o Senhor Jesus, ao invés de ir para a sua casa, normalmente Jesus é identificado aqui como morando em Cafarnaum, ele não foi para a sua casa, mas ele foi para o Monte das Oliveiras, onde, segundo o relato bíblico, principalmente na sua última semana ali da paixão, antes da sua morte, ele costumava ir para descansar, para ensinar e também orar. Depois de algum tempo, como diz o relato bíblico, pelo menos na minha versão, de madrugada, ou seja, bem cedo do dia, na terceira vigília, como eles contavam as horas, entre as 2 e 6 da manhã, o Senhor Jesus, ele retorna ao templo, ficando ali no pátio externo, não na parte interior, porque era ali naquele ambiente onde alguns escribas, alguns professores se reuniam para ensinar os seus alunos. Era um lugar e um espaço bem comum, bem acessível e bem visível. E o Senhor Jesus, então, vai para aquele espaço. E como era de costume, quando ele começa a ensinar algumas pessoas, logo muitas outras se achegam a ele para também ouvir os seus ensinos. E enquanto o Senhor Jesus estava ensinando, aqui dentro do relato, uma situação bastante embaraçosa acontece.
porque aparecem ali alguns líderes religiosos, é citado aqui escribas e fariseus, e vieram para surpreender o Senhor Jesus. E o que é que estava acontecendo aqui? Nós lemos que eles trouxeram essa mulher e eles citam um desafio para o Senhor Jesus. Mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Então, o que nós temos no relato aqui é uma certa mulher, nós não temos o nome dela, ela estava noiva com um homem. E como é que nós sabemos que ela é uma noiva e não uma mulher casada? Porque na tradição rabínica, principalmente na tradição oral, a chamada Mishnah, nós temos muitas prescrições e muitas informações que nos ajudam a entender a época do Senhor Jesus e como eles estavam interpretando a lei. E naquela época, mulheres casadas, elas não eram mortas por apedrejamento, mas por estrangulamento. Então, quem eram apedrejadas aqui numa situação como essa? Eram as mulheres noivas, certo? Então, nós estamos aqui diante de uma noiva que certamente tinha contraído uma relação com algum homem. A relação de noivado era muito mais séria do que os nossos dias, era praticamente considerado como um casamento. E essa mulher decidiu ter alguma relação sexual com outro homem. De alguma forma, no momento do ato, porque o texto nos diz que houve um flagrante adultério, pessoas próximas devem ter descoberto o que estava acontecendo. Não sabemos se foi a primeira vez ou se já havia outras ocasiões. E chamaram as autoridades religiosas, que pegaram ela, é exatamente a palavra que temos aqui, traduzida como surpreendida, e levaram para ser julgada. De acordo com a lei de Moisés, uma mulher que estivesse noiva, comprometida com um homem para casamento e traísse com outro, deveria ambos serem mortos por apedrejamento. Deuteronômio capítulo 22, versos 23 a 24. Nessa época, alguns líderes religiosos, como os escribas, em seu zelo pela lei, acabavam assumindo algumas funções jurídicas, judiciais, dentre os judeus, especialmente em casos graves de transgressão. Lá em Deuteronômio 16 e em Êxodo capítulo 23, nós temos o relato de alguns juízes que eram nomeados dentro da nação para auxiliar o povo julgando as suas causas. O tempo foi passando e alguns líderes religiosos, dentro dessa nova organização social debaixo do Império Romano, acabaram assumindo essas funções jurídicas dentre o povo. E aqui estamos os escribas e fariseus fazendo isso. E aí a pergunta que fica é, o texto diz que deveria apedrejar o homem e a mulher que estavam em adultério. Então, cadê o homem? Infelizmente, nós não temos a citação sobre ele, nós não temos nenhuma indicação sobre quem seria, o que aconteceu. Talvez ele tenha fugido, ele tenha escapado do lugar, tenha resistido a ser levado, ou então, por conta da corrupção jurídica da época, houve algum nível de negligência da justiça a ele. Então, eles fizeram vista grossa para ele e acusaram apenas a mulher. Mas não temos como cravar, porque nós não temos informações suficientes. Agora, quanto à mulher, os líderes religiosos, aproveitando a situação, decidiram levá-la até Jesus para fazer um teste muito difícil para ele, que foi o que nós lemos aqui. Agora, irmãos, nós não devemos passar rápido desse conto, porque fazer isso vai nos assemelhar a esses líderes religiosos da Judeia, que enxergaram nessa situação apenas uma oportunidade de um grande desafio a Jesus. E fazendo isso, nós acabamos ficando apenas na expectativa alvoroçada pela aplicação da justiça divina, fechando o punho e estendendo para o céu, adjetivando essa mulher com todas as palavras possíveis de ofensa e degradação. Não é assim que, infelizmente, nós estamos propensos a agir com os outros? Quando acontece uma situação assim? Acusar, apontar o dedo,
julgar, condenar. Mas onde está a nossa compaixão? Será se ainda somos capazes de ter algum nível de empatia pelas pessoas no tempo em que nós vivemos? É claro, irmãos, que é inegável que nós estamos diante de um grande pecado cometido que não pode ser minimizado aqui. No entanto, é também um caso embaraçoso e muito humilhante para várias pessoas aqui. O noivo traído, nós não pensamos nele, né? A família dele frustrada, com um casamento que não ia acontecer mais, certamente com raiva daquela mulher. A família da noiva decepcionada com o que estava acontecendo. Um homem agora adúltero na sociedade, envergonhado e sob perigo de morte pelo noivo ou parentes próximos. E uma mulher seminua, exposta a um grupo de homens e mulheres, totalmente envergonhada por o seu ato, temerosa pelo julgamento social e físico. Essa é a situação. E é uma situação tenebrosa, não é? Mas foi precisamente essa forma mais abrangente de ver a vida que tornou a decisão de Jesus menos difícil. E que, irmãos, sinceramente, tornaria a nossa vida mais cristã se agíssemos assim sempre. Jesus olhou a situação com misericórdia. Foi assim que ele viu. Agora, continuando o texto, onde é que repousa a complexidade desse grande desafio feito a Jesus? Se Jesus rejeitasse a lei de Moisés, que eles estavam aqui trazendo à tona, a sua credibilidade seria instantaneamente minada. Se ele olhasse para a situação e dissesse, não, ninguém vai apedrejar essa mulher não, porque eu sou misericordioso. Ele poderia ser descartado como uma pessoa sem lei e talvez fosse acusado nos tribunais de crimes graves em Israel. Porque ele era um rabi que estava desprezando a lei de Moisés. Entretanto, se ele também olha e diz assim, pois então pode apedrejar ela porque ela merece. Nós precisamos pontuar que o governo romano havia proibido que os judeus operassem qualquer punição de morte, mesmo entre os representantes do seu povo. É por isso que os líderes precisaram levar Jesus para Pilatos para ele poder morrer. Eles não poderiam executar ninguém debaixo do Império Romano. Eles não possuíam essa autoridade e autonomia. Portanto, se em nome de Moisés, Jesus pronunciasse a sentença de morte sobre essa mulher e ela fosse de fato executada ali no pátio exterior do templo, ele teria infringido os direitos exclusivos do prefeito romano Pôncio Pilatos, o único que nesse período tinha autoridade de impor sentença de morte. E aí ele tem um problema muito sério com o Estado agora. E aí? O que Jesus deveria fazer? Manda matar? Proíbe de matar? Não é uma decisão fácil, não é verdade? Mas para Jesus não foi difícil. Verso 6, na parte B, até o verso 9, o texto diz assim: Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra. E inclinando-se novamente, continuou escrevendo no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. O texto nos diz que Jesus estava sentado, ensinando, era assim que os mestres ensinavam, né? Diferente da nossa estrutura aqui. Então, se fosse no período de Jesus, eu estaria sentado e vocês em pé, certo? Por isso que ele está sentado aqui e está ensinando para aquelas pessoas, como os mestres faziam.
E aí, quando chegou aquela turma, trazendo aquela mulher assim, diante dele, né, a sua presença, colocando à sua frente, dali mesmo, Jesus, ao ouvir as palavras daqueles homens, ele simplesmente se inclinou. E em silêncio, sem dizer nada, passou a escrever com o dedo na terra. Irmãos, não é possível saber o que Jesus estava escrevendo aqui. E qualquer tentativa de afirmar assim de forma precisa o que ele estava escrevendo é muito perigosa. Mas há um consenso entre alguns intérpretes da Escritura sobre o que provavelmente estava nos dedos de Jesus ao escrever sobre o chão. Abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 17, verso 13, por favor. Novamente, não é possível determinar o que Jesus estava escrevendo. Isso é impossível. Mas pela localização do texto e por uma série de outras questões, alguns acreditam que essa passagem pode ter impulsionado a ação de Jesus. O texto diz assim: Ó Senhor, esperança de Israel. Jeremias 17, 13. Todos aqueles que te abandonaram serão envergonhados. O nome dos que se afastam de ti serão escritos no chão, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. A pergunta é: seriam os nomes dos acusadores que Jesus estava colocando no chão? Seriam os seus pecados que ele estava escrevendo? Seria um veredito para aqueles que estavam acusando aquela mulher, como os juízes romanos faziam? Eles escreviam antes de dar a sentença. É algo ilegível, ainda que o narrador cite, mas ele não conseguiu ver. Não é possível determinar. Até então, na narrativa, Jesus permanece em silêncio, escrevendo, o que gerou certa insistência de que ele falasse. Eles estão ali pedindo: fale, Jesus, o que é que a gente tem que fazer com essa mulher? O que é que o Senhor diz? Qual a sua ordem? Qual a sua perspectiva? Nos diga para a gente seguir. E aí o narrador relata que por causa da insistência deles, Jesus, mesmo sentado ali no lugar onde ele estava, respondeu de uma forma magistral, retornando o teste para eles. E ele diz: quem de vocês, naquele momento, estivesse sem pecado, fosse o primeiro a atirar uma pedra. Ninguém poderia atirar mais de uma pedra, de acordo com a Mishnah. Era só uma pedra. E depois que a pessoa morresse, então a condenação estava executada e a justiça estava feita. E Jesus é muito específico em dizer: quem estiver sem pecado pode começar a atirar a sua pedra. Logo em seguida, Jesus ele voltou a inclinar-se e a escrever no chão, como diz o verso 8. Como essa realidade da perfeição momentânea não era compartilhada por nenhum daqueles homens, e como diz a Almeida Revista Atualizada, né, a versão que alguns usam, acusados pela própria consciência, todos eles, do mais velho ao mais moço, soltaram aquela mulher e foram saindo um por um da presença de Jesus. Será se essa menção do narrador, do mais velho ao mais moço, é porque é do que mais pecou ao que menos pecou? O que mais agregou pecados ao seu histórico de vida do que outros? Ou os que foram sendo identificados pela escrita de Jesus? Nós não sabemos. O que sabemos é, como diz Santo Agostinho, no texto sobre casamentos adúlteros, o seguinte: talvez aqueles que ficaram indignados porque não mataram a adúltera pensariam em quanta misericórdia Deus lhes pouparia para que os adúlteros pudessem viver. Como diz certo escritor, nesse momento, os acusadores foram acusados.
os que tinham vindo para envergonhar Jesus saíram envergonhados. Agora, nesse ponto é válida algumas considerações. Primeiro, irmãos, pela lei de Moisés, o apedrejamento representaria o cumprimento da justiça. Nós estamos aqui muito distantes da sociedade judaica dessa época e principalmente anterior a ela. Então não tem como a gente comparar, né? A gente sempre vai achar muito exagero, porque estamos temporalmente muito distantes e culturalmente nem se fala. Mas era assim que eles executavam a justiça de pessoas pegas em adultério. Para a prescrição e a execução, os juízes não precisavam ser perfeitos. Porque, no fim das contas, quando eles agiam assim, como representantes da lei judaica, eles estavam cumprindo a justiça divina. Então, mas e como era que eles faziam isso, já que eles tinham pecado? Não importava se eles tinham pecado, eles estavam fazendo algo que Deus havia mandado. Eles eram o Estado aqui, certo? Nós não concordamos com pena de morte da sociedade, mas nós concordamos pelo relato bíblico de pena de morte através do Estado, porque é isso que a Escritura nos dá margem para acreditar. Ainda que a gente diga, mas o mundo é corrupto, as pessoas são pecadoras, aqui também era. Na época do Antigo Testamento também era. Mas era assim que a lei era executada. Jesus apelou à consciência deles aqui. Ele não foi diretamente no desafio deles. Ele estava, no fim das contas, revelando a condição pecadora e mostrando que todos eles mereceriam punição se o critério fosse o mesmo que eles estavam requerendo ali. Quem estivesse em pecado, que atire, então, a primeira pedra. E com esse gesto, Jesus amplia a compreensão da justiça divina, mostrando que ele é o centro onde se define condenação ou salvação. Em João capítulo 3, verso 17, o apóstolo João diz que o Senhor Jesus, ele veio ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E aqui onde nós temos um grande ensinamento sobre a pessoa de Jesus e a justiça divina. Pois bem, irmãos, depois que os acusadores da mulher saíram, deixando-a sozinho no meio de um círculo desfeito, o texto agora registra o diálogo sublime entre Jesus e a mulher. Versos 10 e 11, o texto diz assim: Levantando-se, Jesus perguntou a ela: Mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus disse: Também eu não a condeno. Vá e não peque mais. Nós temos aqui no relato que Jesus agora se levanta, certo? É o primeiro momento em que Jesus se levanta em toda a narrativa. E se levanta para falar com aquela mulher. Não é a tal mulher, como diz no verso 4, né? Pela boca dos acusadores, os líderes religiosos, mas é a mulher. Uma forma neutra, mas bem respeitosa, né? Em comparação com a forma como eles trataram ela. O texto diz que, em outras palavras, ele faz uma pergunta retórica para ela. Né? Pergunta onde os acusadores estavam e se alguém executou ela. É óbvio que não. Né? Ela estava viva lá e não tinha mais ninguém dos acusadores. Era Jesus instigando ela a dar alguma resposta, a falar alguma coisa. E a resposta dela a Jesus, usando a palavra Senhor, que na língua que originalmente foi escrito, a palavra Kyrie, que vem da palavra Kyrios, Senhor, soberano, Deus, tem vários usos, pode representar, dentro dessa narrativa, uma imediata subordinação a Jesus. O que pode ser evidenciado pelas palavras do Senhor Jesus adiante, mas também pelo próprio contexto onde essa mulher está inserida. Não, Senhor, ninguém executou a pena. Os acusadores foram embora.
ao que Jesus faz duas afirmações importantes para ela. A primeira, também eu não a condeno. Irmãos, embora ele fosse o único perfeitamente apto para responder positivamente ao próprio desafio, ele não fez. Se tem alguém que poderia fazer, é ele. Quem estiver sem pecado, que atire a sua pedra. O que era que Jesus deveria fazer? Levantar, ele estava sentado, ensinando, pegava uma pedra e atirava nela. Era isso que deveria acontecer. Mas não foi isso que aconteceu. O próprio Jesus diz, se ninguém executou, também eu não executo. A condenação aqui não necessariamente deve ser entendida como eterna, certo? Não está dizendo que Jesus está livrando ela da condenação eterna. Não condeno você. Parece muito mais que o texto está falando sobre a execução da pena de apedrejamento mesmo. E aí onde nós entramos na segunda frase do Senhor Jesus, quando ele diz, vá e não peque mais. Essas palavras de Jesus nos ensinam pelo menos três coisas. Primeiro, Jesus não veio para condenar, mas para salvar. A teologia de João ensina isso, certo? O ato de julgamento ainda vai acontecer, mas não nessa primeira vinda do Senhor, certo? Ele veio para salvar. Em segundo lugar, Jesus, como Deus, ele tem o direito de perdoar pecados. Ele está perdoando os pecados cometidos contra Yahweh, Deus. E por que ele tem esse direito? Porque ele é Deus. E ele pode perdoar os pecados cometidos contra ele mesmo. Agora, em terceiro lugar, a resposta adequada para a misericórdia recebida por causa dos pecados passados é a pureza no futuro. A resposta adequada para a misericórdia recebida por causa dos pecados passados é a pureza do futuro. Ela era uma pecadora, ela era uma adúltera, ela precisava ser punida para que a justiça fosse feita, mas Jesus, por misericórdia e por sua grande obra que seria realizada na cruz, ele estende a sua mão, ele estende a sua graça, e ele ampara aquela mulher e exige que a resposta dela a esse acolhimento seja a santificação. Vá e não peque mais. A partir daquele momento, aquela mulher deveria mudar a sua vida de pecados habituais e buscar uma vida de santidade para Deus, o que envolve, obviamente, não mais adulterar. Na pintura de Rembrandt, um pintor holandês muito conhecido, intitulado Cristo e a Mulher Levada em Adultério, pintado em 1644, nós temos a cena de uma catedral medieval com muitos opositores na escuridão, tendo Jesus e a mulher adúltera envoltos em uma luz. Jesus na pintura está em pé, diferente do relato. E a mulher que estava em pé aqui, na pintura, está agachada. Talvez uma reprodução de uma postura pedagógica. E qual o significado desse quadro? É que Deus quer remover de nós toda hipocrisia religiosa e impiedade cega. E nos conduzir à luz de Jesus, mesmo que para isso ele precise apresentar uma mulher adúltera como a nossa professora. Ele não mede esforços para nos fazer parecido com Jesus. E é capaz até de humilhar o nosso orgulho e impressionar até os mais intelectuais com as suas ações. E o que nós aprendemos, irmãos, com tudo isso? Em primeiro lugar, e invariavelmente, que nós precisamos ser pessoas compassivas. Precisamos ter compaixão das pessoas. Precisamos ter compadecimento, ser condolentes. Em Tiago 2:13 diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo. E Jesus ensinou que a misericórdia reflete o coração de Deus. É assim que Deus espera que nós hajamos.
Em Mateus 5:7 diz que mais que felizes, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Em Mateus 9:13, o Senhor Jesus Cristo disse: eu quero misericórdia e não sacrifício. Deus, ele não se apraz meramente de sacrifícios, de uma obediência mecânica, de uma religiosidade seca. Ele quer corações que pulsem, que vibrem, corações vivos, que reajam em misericórdia às pessoas, que as ame. Não é precisamente esse o segundo grande mandamento? Amar as pessoas como nós nos amamos. Certamente, irmãos, se queremos ser discípulos do Senhor Jesus, nós precisamos fazer aquilo que ele disse. Se vocês querem ser reconhecidos como meus discípulos, amem uns aos outros. E o amor envolve compaixão. Mas, em segundo lugar, nós lemos que os acusadores daquela mulher não buscaram a restauração dela. Em nenhum momento nós percebemos isso. Percebemos apenas a sua exposição e condenação. Não é verdade? Irmãos, um alerta para nós. Não assumamos o papel de juízes, porque ele não pertence a nós. O papel de julgadores, de condenadores, de executores da justiça não pertence a nós. E com isso nós não estamos dizendo que a disciplina eclesiástica da igreja é algo totalmente contrário à palavra de Deus. Não, quando nós realizamos, nós estamos dando exatamente voz ao amor de Deus, ao seu povo, à sua glória, e por isso que fazemos. E a motivação última é sempre o quê? Restaurar, trazer de volta, colocar diante do Senhor. É por isso que o coração da disciplina eclesiástica está cumprido na pessoa e obra de Jesus. Mas quanto a nós, sem esse amparo, não queiramos colocar esse calçado em nossos pés. Ele não nos pertence. A justiça pertence a Deus e será plenamente exercida por meio de Cristo, no seu tempo, não no nosso. Ah, pastor, mas eu tenho um vizinho que ele é horrível, ele faz isso, ele faz aquilo, e eu fico pensando o que é que eu posso fazer para acabar com isso. Tenha calma. Tenha calma. Se você não tem nenhum meio pacífico para resolver isso, eu tenho certeza que Deus, como juiz, um dia vai resolver. Não cabe a nós resolver isso. Ah, pastor, mas eu tenho uma colega de trabalho que é horrível, ela me difama, ela faz isso. Você tem meios lícitos para combater esse mal? Não, não tenho, porque já... Então descanse na justiça de Deus. Não queira colocar o sapato da justiça. Ele não nos pertence. Ao invés de levar pessoas até Jesus para serem condenadas, nós temos que levar até Jesus para encontrarem salvação e perdão. É esse o nosso papel. Por pior que a pessoa seja, o nosso papel não é orar ardentemente pelo fogo vingador do Senhor Jesus sobre a vida dela. Não. É tentar pegar no braço e levar até esse mesmo Jesus para ser salva, para ser perdoada e se tornar uma crente em Jesus, assim como nós, um dia, necessitamos da mesma misericórdia e fomos acolhidos. E é por isso que cabe aqui, em terceiro lugar, um exame para nós. Examinar o nosso próprio coração antes de acusar alguém. O reconhecimento que alguém precisa de misericórdia parte da avaliação da nossa própria situação. Quando nós olhamos para nós mesmos e lemos o nosso histórico, não passado apenas, mas o hoje mesmo, olhando para o nosso coração, para a nossa vida, nós podemos dizer, olha, a misericórdia que essa pessoa precisa,
eu já amanheci necessitando dela também. Porque olha os meus pensamentos, olha as minhas omissões, olha as minhas palavras, olha as minhas ações. Parece que vão sempre de encontro à palavra do Senhor. Ah, se não fosse a graça dele. É como o texto que foi compartilhado pelo pastor Alberto hoje, na verdade ontem, né? Foi hoje, não. Sobre identificarmos com algumas figuras que nós condenamos, né, em nosso coração, na palavra de Deus. Nós temos que tratar primeiro a trava em nossos olhos antes de apontar o erro dos outros. É isso que nós temos que fazer. Em quarto lugar, eu tenho certeza que muitas pessoas podem se achar indignas, né, de se chegar a Jesus, de serem recebidas por Ele. Talvez pelos seus pecados, a gravidade deles, o que deve ter acontecido, enfim. Mas eu preciso dizer, olhando para essa passagem e para um corpus muito maior na Escritura, de que Deus recebe o pecador como está. Como é que você está? Como é que está a sua vida? Está toda esculhambada? Pois Deus recebe você assim mesmo. Ah, pastor, mas é porque eu tenho um vício em minha vida que eu queria deixar antes de ir até Jesus. Ele quer receber você assim mesmo, um viciado. Mas é porque eu tenho algumas mentiras na minha vida que eu não consigo. Ele quer você mentiroso mesmo. Pastor, é porque eu não consigo, porque não importa o pecado que tem em sua vida, Ele quer você assim mesmo. Você não vai conseguir tratar para chegar a Ele. Agora, é óbvio, Deus recebe o pecador como está, mas o transforma completamente. E aqui não é uma perfeição, mas é uma resposta à misericórdia. Então, se Ele está estendendo a sua destra de misericórdia para seres tão pecaminosos, tão terríveis como nós, o que é que nós podemos fazer? Qual a resposta? Pureza. Santidade. Eu me afasto desses pecados. Não é porque a religião diz que tem que ser assim, não é porque o movimento batista regular diz que tem que ser assim, não é porque os pastores dizem, é porque Deus foi tão misericordioso comigo, diferente de qualquer pessoa nesse universo inteiro, que não há outra ação e postura esperada de mim, a não ser mudar minha vida. Responder em santidade, em justiça, em amor. A resposta à misericórdia é uma vida de pureza e gratidão. Foi isso que Jesus exigiu dessa mulher. E é isso que Ele exige de nós. Agora, para você que está aqui hoje, talvez você tenha já tido algum contato com a fé cristã, você já deve ter tomado alguma decisão de seguir a Jesus. Talvez você até já tenha se tornado membro em uma igreja. Mas hoje você está afastado. Você não é membro de uma igreja, você tem muitas lutas no coração, inclusive, para voltar a uma delas. Você precisa de reconciliação. E eu digo para você, se você pecou, você pode ser perdoado e pode recomeçar. Se você não morreu até agora, você pode recomeçar a sua vida. Você pode se arrepender dos pecados que você tem cometido, você pode reconsiderar a sua vida, os seus atos, e se entregar ao Senhor, voltar-se para Ele. Agora também é provável termos aqui em nosso meio aqueles que ainda não foram convertidos. Irmãos, nós estamos diante de uma mulher adúltera que estava na iminência de ser apedrejada pelo seu pecado, mas recebeu o amparo do Senhor. Olhe para a sua vida, olhe para seu coração. Se você ainda não é um crente do Senhor Jesus, se você ainda não reconheceu a graça dele sobre a sua vida, é possível fazer isso hoje. Porque em Cristo sempre há uma nova oportunidade enquanto temos vida. Em Cristo sempre há uma nova oportunidade. A pergunta é, você vai abraçar essa oportunidade? Os profetas já diziam, busquem o Senhor enquanto se pode achar.
Enquanto nós podemos achar, a misericórdia está estendida. Depois da morte, a misericórdia é encolhida. E não achará senão a justiça de Deus. Não em Jesus, mas em você. Então que Deus nos faça crentes misericordiosos, como foi o nosso Senhor. E para aqueles que estão carentes dessa misericórdia, que possam encontrar nele a esperança devida para o seu pecado, para a sua vida, para a sua situação, e possa ter a sua história mudada, a partir da graça de Deus, veiculada por essa passagem. Amém? Vamos orar. Senhor, nós queremos agradecer por esse tempo de reflexão na Tua Palavra, que o Senhor continue nos ensinando como Teu povo, a fazer a Tua vontade, a seguir os Teus passos, a imitar o Teu coração. É assim que nós vamos nos parecer mais contigo. Que a misericórdia seja uma grande marca em nosso meio, Senhor. Sejamos mais amorosos, mais empáticos, menos juízes. Que possamos levar mais pessoas ao trono de graça e não ao trono de juízo. Que possamos levar mais pessoas à cruz, não ao inferno. É isso que nos cabe. É isso que devemos fazer e é isso que nós pedimos que o Senhor nos ajude a cumprir. Para a honra, glória e louvor do Teu nome, em Cristo Jesus. Amém.